Olá, boa noite, servidores e servidoras. Hoje nosso podcast está um pouquinho diferente. Hoje nós não temos a participação da nossa amiga Angélica. A Angélica está lá em Florianópolis, fazendo a representação dos usuários do SUAS, da saúde do trabalhador. E aí eles estão na Conferência Estadual da Saúde do Trabalhador. Então a nossa companheira Angélica está em outros ares, né? E outros compromissos de suma importância também. E hoje a gente tem uma conversa com a nossa amiga, companheira, de tantos anos, a nossa psicóloga do sindicato, Cíntia, né, que a gente recebe com muito carinho, né? A Cíntia, ela está muito tempo com a gente, muito tempo prestando serviço como psicóloga no sindicato. Já passou muita gente pelas mãos dela, né? A gente gostaria, então, que ela desse boa noite e se apresentasse, né? Boa noite, Cíntia. Boa noite, Arlete. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Sim, já é um bom tempo, uma boa jornada, né, Arlete? Já desde 2006 eu estou no sindicato como prestadora de serviço, então, cuidando das questões de saúde mental dos servidores públicos municipais aqui de Rio do Sul e região. Hoje, basicamente, só de Rio do Sul. Mas são anos que eu aprendi bastante, aprendi muito, busquei muito conhecimento nessa área da questão de saúde mental dos servidores públicos municipais, principalmente nessa parceria com o sindicato. Eu penso que é um aprendizado contínuo e que são quase 20 anos, né, de estrada, Arlete, e quem sabe mais 20 anos ainda pela frente. Opa, né? é isso que a gente espera, né? A gente, na verdade, torce porque as pessoas não precisem tanto, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que é necessário. Eu mesma, né? Cíntia, quantos anos já sou, né? Como é que se diz? Visito a Cíntia. No consultório, porque a gente sempre precisa desse apoio, principalmente a gente que trabalha com o público, né? É bastante importante. Então, ali eu já ia perguntar quanto tempo tu trabalha no sindicato e já está respondido, né? Quase 20 anos. Vamos começar conversando um pouquinho sobre o servidor público para depois a gente entrar no nosso tema principal, que é a saúde do trabalhador, a saúde mental, né? Só para lembrando que daí a tua câmera é aquela ali, daí quando tu quiseres falar com o público em si. Dentro do teu, né, do atendimento que você tem hoje, né, das pessoas hoje que são servidores públicos, né, claro que você não atende só os servidores públicos, mas na gama dos servidores públicos, né, e qual é a diferença que tu sente quando eles entram, quando eles te procuram e a demanda, assim, qual é a maior demanda no geral, assim, qual é o problema maior que tu encontra hoje que o servidor traz dentro das consultas em relação à questão da psicologia, em questão da saúde mental dita também, né? Então, Arlete, anos atrás, né, quando a gente iniciou com esse trabalho, foi um trabalho mais lento, pouca procura, né? Então tinha um número específico de atendimentos, não tinha fila de espera. Mas a partir do momento que eu acredito que pela própria divulgação dos que já foram sendo atendidos, né, falando nos seus locais de trabalho, começou-se então a procurar mais por esse serviço. Né? Então o trabalho tanto é pela prestação de serviço com atendimento mesmo pelo sindicato, quanto também, né, com aquela parceria que a gente tem pelo desconto no particular, quando não quer entrar na fila, por situações urgentes, no caso, né? Então, daí tem um precinho especial ali, um valor especial. Então, inicialmente, a procura eram por questões mais pessoais, né? Como não queriam esperar pelo atendimento no Serviço Público de Saúde, acabavam, então, optando pelo sindicato. Porém, com o passar dos anos, não só com questões pessoais, as pessoas foram procurando, né? Os servidores foram procurando, mas também por questões no ambiente de trabalho. Questões de relacionamento, mistura de questões de excesso de trabalho com excesso de fatores ambientais, familiares, sociais, questões de comportamento de vício, né, ingestão de álcool e outras drogas. Então, hoje, nesses quase 20 anos de estrada, eu posso dizer assim que os fatores são inúmeros, né?
Alguns deles, claro, relacionados ao espaço de trabalho. Uhum. E dentro disso também existe uma percepção, né? Como é que tu descreve, como é que tu observa a questão do teu atendimento e eles trazendo as demandas, né? Desse atendimento, né? Porque eles vão trazendo as demandas, ele vai aumentando, ele vai reduzindo. Como é que é isso? Existe essa percepção? Porque eu acho que a gente percebe, o profissional percebe quando tá dando resultado, mas tá gravando. Lá o local de trabalho está cada vez pior ou está melhor. Como é que está isso, né? Tem sim, Arlete. Tem também essa preocupação em observar esse detalhe, né? Um detalhe bastante significativo. Inicialmente, como disse, procuram por questões pessoais, outros por encaminhamento de psiquiatra, ou seja, já estão em adoecimento avançado, né? E ali não soltam de imediato sobre as questões do ambiente de trabalho. Uhum. Tem uma resistência, tem receios, tem medos. Uhum. Né? Existe muito essa questão de medo, né? De receio. Tem. E eu não posso dizer assim que existe uma coisa aberta, sabe? Uhum. Um assédio aberto ou um conflito aberto. A maioria dos casos é muito sutil. Uhum. Né? Parece que uma semente do medo é plantada nesse espaço. Né? Aquela coisa que fica camuflada, detalhes, olhares. Uhum. Então, nem sempre pode-se dizer eu estou abertamente sofrendo algum tipo de assédio no ambiente de trabalho. Uhum. Não. A maioria é muito sutil. E daí isso vai acumulando ao ponto que chega uma hora que a pessoa ela vai adoecer devido a essa... Vai. Ela vai deixando isso. Daí, se a gente perceber isso, aí a gente entra dentro daquele assunto que a gente vai trabalhar, que é a questão da saúde mental dentro do serviço público, né? Daí tem um textão aqui que eu estava lendo que tem uma porção de coisa, né? Tem. Fala um pouco sobre isso, Cíntia, sobre essa questão da saúde mental dentro do serviço público. Então, aí esse fator, né, já pegando um gancho com o que a gente estava falando agora, da delicadeza da fala sobre o espaço de trabalho, no momento que o servidor chega com esses conflitos, muitas vezes ele não consegue trabalhar pelo seguinte, porque eu não sei se o que eu estou vendo é real ou não é. Uhum. E isso é uma porta de entrada para o adoecimento. Porque uma vez que o cérebro sabe com que está lidando, ele consegue criar artifícios para justamente se adaptar e lidar com a situação. Se tiver que ter um confronto ou um conflito aberto, vai ter. Uhum. Só que quando a situação é velada, é sutil, o cérebro ele fica balançando entre realidade e fantasia. Então, como que ele vai criar todo um cenário para confrontar uma situação que ele não tem certeza se é real? Uhum. E isso causa um adoecimento muito profundo. Uma crise existencial mesmo, né? Então, alguns se afastam, aí vão lá, tem diagnóstico, alguns até parecem com diagnóstico de burnout, mas não tem como se afirmar que é burnout, porque não tem nada aberto para se afirmar como burnout. E daí ele fica meio camuflado? Fica muito camuflado. Então, fica como esgotamento mental, esgotamento psíquico, esgotamento emocional, esgotamento físico, adoecimento físico também por consequência, mas não abertamente como uma questão de burnout. Uhum. Né? Por assédio, no caso, esgotamento profissional, esgotamento por assédio e emocional. Lembrando que o burnout precisa ter esse tripé. Esse tripé. Uhum. E dentro dessa questão, por exemplo, hoje, como tu observa as principais causas em relação aos afastamentos, mediante a esse triângulo que, na verdade, é camuflado? Exatamente. Boa parte, sim. É claro que tem fatores familiares também, não se pode negligenciar, né? Principalmente depois da pandemia. Eu acho que a pandemia ela veio mesmo como uma espécie de vetor. É isso que eu ia te perguntar, ela né? Trouxe muita coisa à tona. A pandemia contribuiu muito bastante, com isso, né? Bastante. Na época até eu criei uma expressão, eu chamei de decantação emocional.
né? Que aquele momento que todo mundo parou, que não tinha mais nada, nenhum distrativo para a mente, né? Que é academia, correr fora de casa, ter o trabalho fora de casa, tudo fora de casa, né? Passear bastante, viajar bastante. Então, isso ali são fatores de distração para o cérebro. Sem esses fatores de distração, houve esse decantamento emocional, ou seja, a emoção, o ritmo baixou e a emoção fluiu. Aflorou. Então, tudo aquilo que estava guardado, escondido através das distrações, vieram à tona. Até às vezes a própria pandemia não só foi o vírus da pandemia, mas o vírus emocional, como se diz, né? Sim, que é considerado pelos profissionais de psicologia dentro da nossa área, isso a gente já estudava lá atrás no tempo da pandemia. A gente pode esperar uma pandemia emocional depois da pandemia mesmo. E foi o que aconteceu. E foi o que está acontecendo. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo, porque tem muita gente. Quais são mais os cargos, assim, quais são dentro do setor público, quais os cargos que mais procura essa ajuda psicológica? Aí é delicado, né, povo? É delicado, mas eu percebo, assim, os mais procurados realmente são os profissionais da educação, né? Não só de educação, mas da educação no geral, né? Aí nós temos o serviço social também, os profissionais da saúde procuraram bastante, porque eles ficaram na linha de frente, né, Arlete? Então, eles passaram por muitas coisas, muitas pressões, né, emocionais, né, porque eles viram muita coisa na linha de frente. Então, os profissionais da saúde, o serviço social também, porque não ficou muito para trás nesse período, né, com todo o suporte que eles deram à sociedade de modo geral. E os demais profissionais, daí, né, vem na sequência. Daí também tem ali no prédio central da prefeitura, também teve uma procura significativa, setor de obras, né? Seriam basicamente esses. Porque, na verdade, quando a gente começou com a questão, né, há muitos anos atrás, há quase 20 anos atrás, a gente começou com uma psicóloga, depois a gente passou para 2. Hoje a gente tem 3 psicólogos com a agenda fechadíssima. Então, assim, a pandemia também trouxe... Se a gente pudesse oferecer, com certeza ia ter volume para mais uma. Né? Então, assim, a gente também aqui no sindicato sentiu bastante essa procura, aumentou bastante essa procura devido à questão da pandemia. E realmente, né, a questão dos cargos são bastante específicos dentro da área da educação, da saúde, da assistência, mas, assim, o maior foco, eu acho, porque a gente teve que se reinventar. Né? Eu falo isso por ser professora. Então, assim, a gente teve que se reinventar para dar aula. A gente teve que se reinventar com as tecnologias. Né? Imagina nós pensarmos que um dia a gente ia dar aula de forma virtual. Jamais a gente pensou nisso, né? E aí a gente teve que se reinventar para fazer isso. Além disso, trabalhar com a comunidade também, de forma diferenciada, também foi um desafio muito grande. Além da saúde, que teve que fazer o enfrentamento de toda aquela loucura que foi a pandemia, e aí e com medo, né? Porque os profissionais da saúde estavam lá na linha de frente, mas todos estavam receosos porque, né, era a vida, né, que se botava em risco. Então, assim, foi uma pressão muito grande, né? Os próprios trabalhadores dentro da área da assistência também, que tinham de dar assistência tanto para as famílias quanto para a própria família, como para a família da comunidade, e tá gerenciando isso tudo, não deve ter sido fácil. Nem né? um pouco, Arlete. E aí essa demanda com relação à pós-pandemia, ela se deu também dentro do medo, né? Porque depois da pandemia, ali, quando não é que acabou, mas ela deu uma cessada, as pessoas começaram a vir falar sobre isso, né? Sobre esse medo, né? Essa angústia. Não é só de ficar em casa, mas como que a pandemia né, me atingiu emocionalmente, né? Foi uma questão bastante difícil. Foi. Né? Esse do medo, até hoje, tem pacientes que procuram falando sobre medo, mas não sabendo descrever medo do quê. Né? Como se fosse engatilhado realmente um estado constante de vigília, de guarda, que a gente não sabe descrever. Isso tem gerado um aumento gradativo e significativo de transtorno de ansiedade e depressão. Né? Depressão por depressão, né? Aí vamos especificar, né? Porque também depressão tem vários níveis de depressão, ansiedade são vários níveis de ansiedade. E tem, dentro desses níveis de depressão, tem depressão
que vem por consequência do transtorno de ansiedade. Que a mente ela fica tão esgotada de estar sempre em nível de ansiedade, em estado de ansiedade, que o corpo deprime, a mente deprime. E psicologicamente também a pessoa deprime. Ela vai... a impressão que dá é que é tipo uma cadeia. É uma né? cadeia, uma sequência. E quais seriam, né, as principais... o que a gente poderia pensar, as principais necessidades de apoio para acompanhar isso para a gente? Que políticas públicas poderiam ser hoje desenvolvidas? Ou como que a gente poderia, né, dentro do... Não o sindicato, mas a governança, os governos, o governo municipal, federal, estadual, mas assim, aonde que a gente poderia buscar políticas públicas? Quais as políticas públicas que a gente deveria estar implantando para que a gente pudesse ter essa saúde, garantir essa saúde mental, né? Lembrando que o fato de um servidor adoecer, ele está gerando custo. Isso é importante de ser colocado. E eu não estou colocando, diminuindo a importância do servidor como trabalhador, né? Ele não é um número. Porém, nessas situações, quando a gente vai implementar algum projeto, números são importantes. Né? Então, colocando o trabalhador como uma perspectiva de produtividade, você está perdendo uma produtividade ali. Esse trabalhador, ele vai gerar um custo para a Secretaria de Saúde. Ele vai gerar um custo para a Prefeitura de um modo geral. Então, vamos colocar no papel. Qual o custo de ter tantos servidores afastados por adoecimento mental? Esse custo, se fosse trabalhar preventivamente, se fosse investir numa equipe multiprofissional que tivesse disponível para trabalhar preventivamente com esses servidores, será que não iria diminuir o adoecimento? Quantos profissionais, Arlete, que com o diagnóstico, com o atestado, que procuraram auxílio no sindicato e tiveram esse auxílio, apoio das psicólogas disponíveis, que diminuíram o tempo de licença, ou de afastamento, ou de atestado, por terem esse acompanhamento. Aí aqui a gente trabalharia com a prevenção, né? Com a prevenção. Porque o nosso, não só Rio do Sul, falo no âmbito geral, né, do nosso país, o nosso problema maior dentro da questão da saúde é que a gente trabalha muito com o aspecto curativo e não preventivo, né? Sim. Se a gente trabalhasse com o aspecto preventivo, né, com as políticas públicas preventivas, elas iriam ter muito maior... É um pouco mais demorado, porque ele é um reflexo que ele é de médio e longo prazo, né? Mas, infelizmente, dentro da área política, né, eles gostam de resultados imediatos. E a saúde, a educação, a assistência, o projeto mesmo de uma sociedade preventiva, ela, de médio a longo prazo, ela teria... Eu não digo economia, porque a gente não fala em educação, por exemplo, de gasto, a gente fala de investimento. Mas a gente teria um resultado diferente. Né? Porque a gente teria pessoas que iriam ter mais cuidado. Vamos colocar a criança, ela aprendendo na escola, com a família, com a sociedade, nos meios que ela pode trabalhar. Ela trabalhar, por exemplo, com os produtos orgânicos, ele faz melhor, né? Para a vida dela, para a saúde dela, né? Ela vai, obviamente, mas isso é um processo de entendimento, né? Sim, e esse processo de entendimento, inclusive, a gente pode incorporar ali, quando eu falo equipe multiprofissional, é uma equipe realmente preparada, né? Inclusive para essa questão de psicoeducação. Isso. Né? Trabalhar a psicoeducação com grupos, não só trabalhar o individual, né? Ali a parte que a gente faz a parte clínica do trabalho, mas também essa parte preventiva com a psicoeducação, né? De levar informação, de falar sobre o que é esse trabalho, sobre o que é adoecimento mental, adoecimento emocional, diferenciar adoecimento psíquico de cada um deles. Né? Então, porque esse entendimento realmente leva a pessoa a procurar auxílio antes dela realmente se ver adoecida. Justamente.
Né? Então, olha só, estão falando sobre esse assunto, tal, eu estou sentindo essas coisas, então eu vou procurar esse tipo de ajuda. Então, quando você trabalha com uma equipe multiprofissional que pode levar essa psicoeducação, então cada profissional falando, né, vai lá, vai um psicólogo fala, o psiquiatra fala, um enfermeiro que tem na equipe pode falar, sabe? Se tem alguém do serviço social também falando, porque eles hoje, o trabalho, serviço social e psicologia está muito, né, enredados, elas trabalham muito de forma conjunta. Então, essa troca é muito importante para passar a informação adequada, rica, com todos os detalhes. Até, inclusive, a gente já fez esse debate, a gente já fez essa conversa, a gente já tem essa discussão dentro da prefeitura, que o que seria muito legal para nós, enquanto servidores públicos hoje, e eu digo isso legal no sentido mesmo de fazer acontecer, e a gente levou já para essa administração também, é montar dentro do setor do Departamento de Gestão de Pessoas, que semana passada estava a Fernanda aqui, que a gente falou sobre progressão, promoção, ela como diretora, e nós já conversamos sobre isso junto com a secretária de administração, para que a gente pudesse fazer uma equipe multidisciplinar dentro do setor de departamento pessoal, que tenha esse grupo multidisciplinar. E daí, assim, pelo montante hoje que a gente tem dentro da prefeitura, eu falo prefeitura, mas daí, se isso der o exemplo que outros setores dentro das empresas privadas, né, façam, é essa equipe multidisciplinar, porque você trabalha, por exemplo, dentro dessa equipe com psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, uma enfermeira ou uma técnica de enfermagem, um médico, né, do trabalho, e ter essa equipe para que ela possa desenvolver trabalhos, né, que possa melhorar a condição de trabalho do servidor, né, do trabalhador dentro do seu local de trabalho, talvez a gente não tivesse tantos afastamentos como a gente tem hoje. Então, é a questão do quê? Daquela palavrinha que a gente falou anteriormente, né? Prevenção. Nós não vamos fazer a parte curativa, mas a gente vai fazer a parte preventiva. De repente, a gente não vai ficar ali pedindo para a administração contratar uma empresa que possa vir a oferecer planos de saúde, porque a quantidade de pessoas doentes dentro do setor público reduziria com essa equipe multidisciplinar. Porque também não tem como especificar, né? Mesmo com tantos atendimentos já pelo sindicato, como já foram realizados nesses quase 20 anos, não tem como especificar o que causou a doença. São tantos fatores, cada indivíduo é único, né? E cada um, ele adoece por fatores muito específicos. Às vezes, para mim, é um problema, para o outro não seja, mas cada um tem a sua... Exatamente. Então, então vamos estudar para resolver a raiz desse problema, ao invés de ter uma equipe multiprofissional. Não tem. Não tem, a gente não pode esquecer que estamos lidando com pessoas, né? E cada pessoa é um universo de possibilidades. Até, inclusive, agora tem a NR1 que fala, né, da questão. Sim. Fala um pouquinho sobre a NR1, que todo mundo... que é norma reguladora que fala, né? É norma regulamentadora. Isso. Então, a norma regulamentadora, ela vem justamente para trabalhar essa questão da adequação, né, nos espaços de trabalho, a questão do ambiente, a saúde nos espaços de trabalho, né, de um modo geral. Então, essas diretrizes de saúde nos espaços de trabalho inclui também o investimento à saúde mental. Né? Hoje, as empresas, as indústrias, devagar, elas estão se adequando, né? Estão oferecendo psicólogos clínicos, né? Tem equipe multiprofissional na indústria, então indústrias maiores têm essa equipe disponível dentro da própria indústria. Então, por que não pensar nesse tipo de ajustamento, sendo que a partir do ano que vem vai passar a ser obrigatório a implementação dessa norma, pensar também para o serviço público municipal. Né? Sim, a gente está lidando com espaços, né? Um espaço de saúde, né? Seja o ambiente de trabalho, seja a convivência das pessoas, e são muitas pessoas no serviço público, né? É considerada sempre a maior empresa de cada município, é uma prefeitura. Então, tem muita gente para ser trabalhado, tem muito ambiente para ser preparado.
para lidar com essas pessoas. E nós aqui em Rio do Sul, nós temos alguns ambientes de trabalho que necessita urgentemente de melhorias, né? Nós vamos falar na Secretaria de Obras, que a gente não vai tocar nesse assunto agora, que não é o caso. Mas a Secretaria de Obras, algumas unidades escolares, Secretaria de Saúde, alô, né? Que tem lá a questão tem que tirar dali, não tem mais condição de ficar naquele prédio ali. Então, esses locais, né, que a gente tem vários, né, mas esses locais, eles também provocam, né, um problema de saúde, até inclusive de saúde mental, no sentido mesmo até mesmo de fazer o atendimento ao público, porque tu não tens espaços né, adequados para fazer isso, né? Então, o atendimento, por exemplo, a gente já conversou, tem locais, e não só em Rio do Sul, mas nós temos em outros, e eu falo isso no âmbito geral, nós temos locais de municípios onde o atendimento, por exemplo, de uma psicóloga é em lugares onde não tem o acústico, né? Não tem privacidade acústica. Então, como é que tu faz um atendimento de um público onde tu tem que falar baixinho e daí tu vai falar com alguém que de repente possa ter problemas, né, de audição, e que daí tu tem que falar com aquele paciente de forma... Isso prejudica o trabalho do servidor, que ele também venha se angustiar com isso, né? Com toda certeza. Inclusive, eu passo a informação de uma trabalhadora que ela tinha uma cadeira que faltava uma rodinha. Olha só. E ela tinha que se equilibrar. Então, enquanto ela atendia, enquanto ela fazia o serviço dela. Uma rodinha na cadeira que poderia resolver isso numa situação tão simples, então, né? É muito delicado, Arlete. Sabe? E quando a gente ouve esse tipo de comentário, ou esse tipo de informação, realmente, sabe, se colocar no lugar desse trabalhador, qual o merecimento dessa pessoa, ou qual a desvalorização desse profissional, porque é isso que fica intrínseco. Que valor estão dando para mim? Justo. Né? Então, isso mexe com a autoestima profissional. A pessoa vai lá, ela se dedica, ela se esforça, ela estuda, ela se aperfeiçoa, ela faz curso para ganhar uma cadeira faltando rodinha. É deprimente. É muito deprimente. É uma desvalorização desse profissional. Justamente. E aí você espera que ele atenda bem. Eu acredito que vai atender bem por questões éticas profissionais. Né? Então, assim, o espaço é inadequado, mas a pessoa, pelo cidadão que está ali procurando ajuda, auxílio do serviço da prefeitura, ela vai atender bem por respeito ao cidadão. Justo. Mas ela não está sendo respeitada enquanto profissional. Justo. Inclusive, a gente já teve vários relatos de servidores, né? E eu vou repetir, não só de Rio do Sul, mas a gente atende 6 municípios, então a gente está falando no âmbito geral, mas assim, a gente já recebeu várias denúncias ou até mesmo reclamações de que, por exemplo, falta material, ou falta pessoas, falta servidores, não temos médico, não temos enfermeira, não tem técnico, não tem psicólogo, e daí quem é que sofre com isso? É a ponta, né? Então, vai para o servidor. Então, assim, a servidora que está lá numa unidade de saúde básica e dizer para o munícipe que não tem um médico, porque o médico está doente, né? E eles não têm com quem substituir, quem vai ouvir coisas que às vezes não seria ela a pessoa que teria que ouvir, mas é ela que é a barreira, é ela que recebe tudo. Então, quem é que vai cuidar desse servidor? Né? A gente teve relato, por exemplo, de técnicos de enfermagem que às vezes e não é por culpa das pessoas, que as pessoas adoecem também e saem, né, de atestado médico, que ela fica sozinha numa unidade de saúde. E aí, para atender toda a população. Então, ela é a blindagem, né? Então, e daí ela cuida né? A gente sempre fala, né? Os servidores públicos cuidam dos municípios. E quem cuida do servidor, né? Quem cuida de quem cuida,
né? Exatamente. Isso é bastante complicado, né? E daí vem a questão que o corpo, a mente recebe as informações, a gente vai guardando tudo isso e o corpo vai responder um dia sobre isso, né? Vai responder. E aí, principalmente se você guarda informações que aquilo é tão surreal, como a gente acabou de conversar, tão surreal, que o cérebro não consegue nem processar. Aí o convite para o adoecimento está feito em letrinhas garrafais de ouro, né? E a gente não tem, depois assim, algumas pessoas fazem um somatório de tudo o que acontece com ela no dia a dia e ela vai guardando, muitos vão guardando, né? E isso estoura, né? Às vezes não só mentalmente, não só no problema de saúde mental, mas física também. Estoura lá uma úlcera, vai vir lá um problema de gastrite, vai vir lá até o próprio câncer, vem tonelada isso. E a gente fala do serviço público, mas isso a gente pode falar no âmbito geral da classe trabalhadora, né? Que muitas vezes necessita, né, de um olhar diferenciado para isso, né, Cíntia? E são várias formas, quando a gente fala o conflito velado, né, dos espaços de trabalho, tem situações que o servidor coloca assim: Cíntia, como é que eu posso dizer que a pessoa está me perseguindo se ela é muito legal com todo mundo? Só comigo que ela não é. Então, aonde que está o problema? Sou eu o problema? Que seja a pessoa o problema, que realmente ela não esteja executando adequadamente a sua função. Só que proporcionar assédio, perseguição, não é uma forma de fazer com que a pessoa se aperfeiçoe. Sabe? Então, chegar, sentar, conversar, isso é ser respeitoso. Então, eu não quero falar porque eu quero poupar a pessoa, não quero dizer que ela não está sendo boa no que ela faz. Não é por aí. Uma conversa educada, madura, vamos ser adultos, né? Vamos sentar, vamos conversar. Olha, você não está executando adequadamente, você tem dificuldade, você acha que não consegue fazer esse serviço que você está fazendo? Não consigo. Então, vamos ver uma possibilidade de realocar, fazer um outro serviço, vamos fazer uns testes contigo. Isso é ser respeitoso. Você está respeitando o profissional que está ali. Agora, ficar provocando, jogando indiretas, olhares, isso não resolve. Teve uma vez uma pessoa que diz que a gente colocou que as pessoas estavam se sentindo assediadas e a pessoa olhou para mim e disse assim: eu nunca berrei com ela. Não precisa berrar para assediar, né? A gente sabe disso. O assédio, ele como você disse anteriormente, muitas vezes ele é camuflado, né? Sim. E isso deve aparecer bastante para ti, né? Bastante. Eu posso dizer hoje, afirmar hoje, que é o que mais aparece. Por isso que não tem como afirmar, como eu falei anteriormente, sobre o burnout. Não tem. Essa questão, por exemplo, então, dentro do setor público, uma das saídas que a gente teria para não resolver, mas prevenir, ajudar, contornar e, de repente, até mais lá adiante resolver, uma das coisas seriam essa questão da equipe multidisciplinar, né? Mas o que dentro do setor público, a questão, por exemplo, das chefias, vamos colocar as chefias, as secretarias, chefias dos departamentos e tal, dentro dessa prevenção, o que a gente poderia, nós, enquanto sindicato, uma das sugestões nossas, daí a gente quer que tu coloque se isso é interessante, mas a formação também, né? Uma formação continuada para que essas pessoas que são lideranças, como que elas poderiam, ou como elas devem, ou como elas podem fazer com que elas se tornem liderança naquele setor de forma... né? Correta, produtiva, não insalubre, não assediadora, né? Você falou a palavra certa, se torne líder, né? Porque a liderança é diferente de chefia. Sim. Né? Um líder, eu vejo a liderança quase como um processo inato do indivíduo, né? Naturalmente ele é líder, naturalmente ele chama as pessoas, naturalmente ele agrega, ele acolhe, ele sabe conversar, ele sabe mostrar como fazer. Isso é liderança. Então, se a pessoa está num cargo de chefia, né, vamos colocar que no serviço público é assim que acontece. Muitos recebem um cargo,
não por habilidade de função, mas, né, por questões de acordos políticos. Então, não necessariamente ela desenvolveu a habilidade de liderança. Então, ela precisa fazer um trabalho para desenvolver a habilidade de liderança. E o principal fator que eu vejo na habilidade de liderança é lidar com o outro. De forma respeitosa, cuidadosa e produtiva. É como te diz, como tu colocasses antes. Então, por exemplo, eu estou naquele grupo que a Cíntia é a líder, né? Então, assim, eu não estou produzindo, eu não estou fazendo o meu trabalho. O que o líder faz? A Cíntia faz, ela me chama, ela conversa, mas ela não assedia. Por quê? Porque senão ela não vai mudar a postura dela. Né? Então, essa formação é importante, né? Exatamente. Então, promover um trabalho com essas chefias, né, de desenvolver a habilidade de liderança é fundamental. Eu penso que ali já vai diminuir significativamente o número de adoecimentos. Né, dos nossos servidores. Com certeza. Né? Aí fica até mais fácil de fazer aquele limite. Está adoecido por trabalho ou questões pessoais? Tu consegue daí fazer delinear essa, essa diferença ali. Porque às vezes as pessoas também, obviamente que nem todos os que estão doentes hoje é por local de trabalho. Não. Tem pessoas que têm problemas pessoais e tal, então obviamente que a gente separa. Hoje, por exemplo, quantas pessoas hoje você atende pelo sindicato que hoje são servidores públicos e tem as pessoas, inclusive, que são atendidas que não são aquelas pelo sindicato, mas são servidores públicos. Hoje, uma média de quanto que é a de atendimento às pessoas? Pelo sindicato, eu tenho 10 horas semanais, né, Alete? Então, isso conclui que são 10 atendimentos por semana. Só que nesses atendimentos, eu já tenho pacientes que já estão em processo de desligamento, ou seja, vem quinzenal. Então, contando quinzenal, hoje eu tenho cerca de 15 pacientes. Mas se fosse para atender todos, isso dobraria para mais. Se fechasse 40 horas semanais, a Arlete ia ser pouco. Ia ser pouco. Isso fora que não é só a Cíntia. Nós temos a Alessandra e nós temos a Franci, né? E elas têm mais ou menos essa média de pessoas de atendimento, né? E a fila está longa, né? A Alessandra ainda atende também, ela coloca-se à disposição para atender filhos de servidores, mas a sua grande maioria são servidores também. Hoje eu tenho só servidores. Só servidores, porque tu trabalhas mais com adulto, né? Isso. Geralmente, né? E dentro dessa questão que a gente está conversando, que daqui a pouquinho a gente já está terminando, que dá como passa rápido, né? Mas, assim, hoje, Cíntia, assim, se a gente hoje, agora, terminasse a nossa... A gente não, porque a gente tem que terminar. Mas para fechar, assim, dentro da saúde... mental, dentro de tudo isso que a gente falou, assim, qual é a tua visão enquanto psicóloga que a gente hoje visualiza dentro da cidade de Rio do Sul, dentro da cidade... Eu falo da cidade de Rio do Sul porque tu atende hoje só pessoas mais voltadas dentro da prefeitura de Rio do Sul, mas isso a gente sabe que a gente tem outros servidores de outros municípios que também, se tivesse condição, estaria aqui, também teria essa necessidade. Mas, assim, hoje, dentro da questão do serviço público, que mensagem tu deixaria para essa questão da saúde para a administração? É essa questão da prevenção? A prevenção é um requisito, é um pré-requisito, porque eu vejo a prevenção associada a respeito. Respeito ao próximo. Não é um gasto que a prefeitura vai ter com o seu servidor, é um investimento. É um investimento na qualidade de um profissional, na qualidade da saúde desse profissional, principalmente. Com certeza, ele com saúde, a produção é melhor, o desempenho social e de espaço de trabalho será melhor, a contribuição para o município é melhor no sentido de produtividade mesmo. Então, eu penso que sim, não é um privilégio ter esse tipo de serviço. Eu vejo como um direito ter esse tipo de serviço à disposição
dos nossos servidores. Legal, é isso. Na verdade, o respeito e, acima de tudo, é a valorização, porque você cuidar dos servidores é valorizar o servidor também, né? Ambiente de local de trabalho. Porque a gente fala em servidor, só fala na luta para salário. Não é só salário que o servidor quer. O servidor quer condição de trabalho, o servidor quer respeito, valorização no seu local, valorização da sua força de trabalho, né? Sim. Sua força de trabalho, o seu conhecimento, né? Quantas pessoas estudam, quantas pessoas se dedicam para estar oferecendo um melhor serviço, né? Para a comunidade, né? Nenhum governo, nem municipal, nem estadual, nem federal, faz a política deles, o plano de governo deles sem o servidor público. É o servidor público que faz. Eu tenho um projeto tal, esse projeto ele vai colocar, mas quem vai realmente fazer acontecer é o servidor público. Então, nada melhor do que o gestor valorizar essa mão de obra, né? Cíntia, te dou um espaçozinho para te dar um tchau para o povo, né? Que a gente está terminando, infelizmente, né? Valeu a pena? Gostou? Com toda certeza. Gostei da experiência. Gostei da experiência porque eu gosto muito desse trabalho que eu realizo. Né? Eu realmente realizo com amor. É uma profissão que eu escolhi já por ter amor a essa profissão. Então, ter essa oportunidade hoje de estar com o sindicato, de atender os servidores municipais, para mim é um privilégio, sim. Que bom, que bom. Oi, olha, gente, que legal. Então, hoje a gente fez uma conversa. Obrigada, Cíntia, pela tua disponibilidade de estar aqui, né? A gente fica muito feliz. A gente tem um respeito muito grande pelas 3 profissionais que hoje atuam no sindicato, a Cíntia, a Alessandra e a Franci. Se a gente pudesse, a gente colocaria ainda mais profissionais e equipes, né? Que se a gente tivesse a condição de fazer isso, mas o que a gente pode fazer, a gente tenta fazer da melhor forma possível. Então, obrigada por estar aqui, né? Obrigada a vocês. Obrigada por vocês participarem no nosso dia de hoje. E mês que vem a gente volta. A gente está esperando sugestões de vocês. Podem trazer as sugestões lá no aplicativo, lá no WhatsApp que a gente tem, que vocês podem estar sugerindo. E até a próxima. Obrigada, valeu, um beijo para todo mundo e até mais. Até a próxima. Boa